crianças! Tudo bem com vocês? Vocês devem estar pensando, meu Deus, o que aconteceu com a tia Joana, que ela tá assim, dançando essas músicas? Muito bem. É que no mês de junho a gente comemora, né, pela cultura brasileira, a gente tem a festa junina. Nessa festa junina é lembrado de 3 personagens que viveram aqui na Terra. João Batista, Antônio, que é conhecido como Santo Antônio, e São Pedro, que é o Pedro. Eles são personagens aí muito importantes, mas hoje a gente vai falar do João Batista. Quem foi João Batista? Por que nessa época a gente comemora e lembra dele? Porque ele foi muito próximo de Jesus, inclusive parente de Jesus. Vamos conhecer a história? A Isabel e a Maria eram primas. Então, quando a Isabel engravidou do menino João Batista, a Maria também estava grávida de Jesus. E as duas se visitavam, se conversavam. Eram muito amigas, inclusive. Muito bem. Vocês gostaram de saber dessa parte da história? Muito legal, né? E quando os meninos nasceram, né, o João Batista e Jesus, eles tinham pouca diferença de idade, eles eram quase da mesma idade, né? João Batista nasceu antes, ele era um pouquinho mais velho, mas eram muito amigos. E a Maria e a Isabel, muitas vezes, ficava observando esses dois meninos, e esses dois meninos brincavam, né? Mas a maior parte do tempo eles conversavam sobre como eles iriam espalhar aí as palavras de Deus, como que eles iam falar sobre Deus, como que eles iriam preparar o coração das pessoas para as coisas de Deus. E ficou acertado entre eles que o João Batista ele sairia primeiro para preparar o caminho para que Jesus depois pudesse conversar e colocar todos os seus ensinamentos ali no coraçãozinho das pessoas. E foi o que aconteceu. O João Batista, antes aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó, eles eram muito amigos, né? Então, a família de Jesus, Maria, José, o João Batista, a Isabel e o Zacarias, que era o pai do João Batista. Então, eram famílias ali que eram muito amigas e sempre estavam se visitando. Então, João Batista fazia parte ali da vida de Jesus. Então, nesse meio tempo aí, eles combinaram quem iria partir primeiro. E João Batista, ele partiu primeiro. Olha o João Batista aqui. Ele sairia no deserto, preparando o coração das pessoas para depois Jesus sair e colocar os seus ensinamentos, né? E foi o que aconteceu. O João Batista era um homem muito sério, muito certo nas suas atitudes, ele não gostava de coisa errada e era muito verdadeiro, muito humilde e simples. Ele vivia das coisas, comia ali o que havia na natureza, mel silvestre, as frutas silvestres, se vestia com roupas ali de couro, que era o que ele conseguia usar, usava um cajado, porque ele precisava do cajado, né, para abrir o caminho, para tirar os espinhos ali, para pegar as frutas que ele precisava. Então o cajado era muito útil para ele. Mas o mais importante mesmo era o que João Batista fazia. Apesar do seu modo simples ali de viver, ele tinha uma missão muito, muito grande. E ele cumpriu com a missão dele. Por que ele se chama João Batista? Porque João Batista, ele batizava as pessoas. Nossa, tia, mas eu nunca ouvi falar sobre batismo, o que é isso?
as pessoas entravam no rio, João Batista ele colocava água sobre a cabeça das pessoas, mas ele dizia que aquilo era somente um símbolo, que a água ela limpa o nosso corpo, mas que a gente deveria limpar o nosso coração dos sentimentos ruins. Muito bem isso, né? Então ele ensinou que quem tinha raiva, mágoa, não podia ter esses sentimentos, que as pessoas tinham que ter o coração limpo, certo? Muito bonito isso, né? Ter o nosso coração leve. Então, como que a gente limpa o nosso coração? A gente limpa o nosso coração com oração, com boas atitudes, com bons pensamentos e com o perdão, que foi o que Jesus, logo em seguida, ele veio ensinar para as pessoas. Mas antes disso, João Batista, ele batizou Jesus. Jesus fez questão de ser batizado por João Batista. E João Batista também colocou a água sobre a cabeça de Jesus e batizou Jesus com muito carinho, com muito amor, muito feliz por aquilo que ele estava fazendo. Assim como ele batizava as outras pessoas, Jesus fez questão de ser batizado por João Batista. E ele disse o seguinte: dentre os homens nascidos de mulher, tu és o maior. Olha que legal que ele fala pra gente. E foi isso que aconteceu. E a partir daí o Jesus ele saiu também para cumprir a missão dele, que a gente conhece muito bem, todos os ensinamentos maravilhosos de Jesus que a gente tem estudado aí ao longo das nossas aulas. Então espero que vocês gostem dessa aula, de lembrar um pouquinho sobre a vida de João Batista, sobre Jesus e o porquê que a gente está falando dele nessa época aí de festa junina, certo? Então agora vamos acalmar o nosso coraçãozinho, fechar os nossos olhos, respirar bem fundo. Senhor Jesus, querido amiguinho, pedimos que abençoe a nossa casa, que possamos lembrar com alegria do seu priminho e amigo João Batista, que tanto fez por nós, que tanto colocou no coração das pessoas as boas palavras, os bons ensinamentos, que possamos também, Senhor, lembrar de limpar o nosso coração para receber os seus ensinamentos. Abençoe a nossa família, todos os doentes, as pessoas que estão tristes. Obrigada, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, um abraço, uma boa semana para vocês.